Olá, amigos. Estamos começando o terceiro programa da série do segundo trimestre de 2024 do Descomplicando a Lição. Estamos estudando lições extremamente importantes, assuntos palpitantes, o assunto do grande conflito, que é o assunto para os adventistas atuais. Queremos lembrar que, ao assistirem esse programa, não esqueçam de dar o seu like, para que, novamente, a plataforma possa disponibilizar isso para mais pessoas. E também, se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp de professores da Escola Sabatina, fale com o seu diretor de Escola Sabatina da sua igreja para que ele inclua o seu nome no grupo que recebe em primeira mão os episódios cada semana. E você vai receber juntos também os esquemas que são apresentados em cada episódio. Então, essa semana, continuando o estudo do grande conflito, nós temos um tema importante, que é a continuidade do que nós estamos estudando durante essas semanas que já passaram. O tema para essa semana é a escolha entre luz e escuridão. Ou seja, a luz brilha na escuridão. Luz na Bíblia, a gente já sabe o que é o sistema de Deus. E escuridão é o sistema do inimigo. Então, sempre na Bíblia que luz é contrastada com trevas, nós estamos falando dos dois grandes princípios. O princípio de Deus, que é o princípio do amor ou da cooperação entre os seres, e o princípio do egoísmo, que é a escuridão. Então vejam bem aqui, que se não fosse a palavra de Deus, se não fosse a Bíblia, se não fosse a revelação de Deus, nós estaríamos no escuro. E esse é o tema, a luz que brilha na escuridão. O verso para memorizar hoje é: Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe por onde vai. Então, o verso aqui, que é um verso de João, Jesus mesmo falando, diz que as trevas podem nos surpreender. Então, temos que aproveitar a luz que temos. Nesta semana, o ponto de partida para o estudo é esse texto do próprio autor da lição, que é o pastor Mark Phelan. Em muitos lugares, especialmente onde pessoas têm livre acesso à Bíblia, Satanás emprega outros meios para enfraquecer sua influência da Bíblia. Uma maneira eficaz de fazer isso tem sido os estudos científicos ou teológicos que assumem posições que, se aceitas, minam a confiança na palavra de Deus. Não é isso que nós temos visto? Eu, na minha igreja, às vezes vejo se levantarem pregadores que passam o tempo todo usando o saber científico para comprovar as ideias que eles querem. É como se a ciência, ao descobrir alguma coisa, desse credibilidade à Bíblia. Não é isso. A Bíblia é que dá credibilidade à ciência. Eu não sei se todos sabem, toda a ciência dos séculos anteriores ao século XIX, por exemplo, era baseada muito mais no que a Bíblia dizia. Esfericidade da Terra, próprio sistema de evaporação, a Bíblia fala sobre ele. Genética é uma coisa do início do século XX, mas a Bíblia já trata disso no próprio livro do Gênesis. Então não é a ciência que vai fazer com que nós acreditemos na Bíblia. Ao contrário, ela pode minar a nossa confiança na palavra de Deus. Então, com essa premissa, eu quero ressaltar aqui que esse estudo é muito importante. Ele não é um estudo pesado, como foi o primeiro dessa série,
mas é um estudo muito importante. Ele vai tratar no grande conflito os lados que estão em atuação no cenário mundial e cenário universal, e que são dois lados que não são conciliáveis, são irreconciliáveis. Ou seja, são excludentes. Um exclui o outro. Neste grande assunto, nós vamos perceber as estratégias de Deus para atrair para o seu lado e as estratégias de Lúcifer para impedir que Deus atraia as pessoas. Isto é o assunto dessa semana. E é o que está no auxiliar dos professores. O autor, que é o pastor Mark Phelan, chama atenção para isso. Você precisa prestar atenção nas estratégias de Deus, porque o inimigo vai colocar fatos para distrair você em relação ao que Deus está lhe apresentando. Então vamos ao primeiro assunto. O primeiro assunto é como eu posso reconhecer a estratégia de Deus. Há uma fonte real da verdade? Essa é a pergunta basilar, ou seja, a pergunta de onde nós precisamos partir. João 14:6 assegurou-lhes Jesus, ou seja, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Começa aqui então a ideia principal que vai responder à pergunta se há de fato uma verdade real. A verdade é quem consegue mostrar aquilo que ele próprio fez. Toda pessoa que faz alguma coisa é capaz de demonstrar cabalmente aquilo que fez. E como Deus fez o universo, tudo aquilo que controla o universo, tudo aquilo que faz o universo se movimentar, a sua dinâmica toda, partiu da mente de Deus. E isto é a verdade que nós temos. Por outro lado, o inimigo diz que também tem a verdade. Só que, em João 8, Jesus diz para o povo que acredita na verdade, partindo de Lúcifer, que pertencem ao diabo. E quando nós pertencemos ao diabo, nós queremos realizar os desejos do diabo. Então aqui nós temos, necessariamente, nesses dois versos, a irreconciliabilidade desses dois sistemas. Então, nós precisamos agora responder essa pergunta: por qual razão Jesus disse ser ele o autor da verdade? E aqui tem três pensamentos importantes que eu quero que vocês me acompanhem. Não pode haver verdade sem a virtude da onisciência. Professores, por que Jesus é o autor da verdade? Porque ele é Deus. E na condição de Deus ele é onisciente. Eu vou explicar a seguir o que significa isto. Venham comigo. A onisciência é o fundamento da realidade e da verdade. Por quê? A onisciência é a qualidade que permite saber tudo. De que forma? Infinitamente. A onisciência, vou repetir, é a qualidade que permite saber tudo infinitamente. Saber mais, muito mais, além do fato que se revela. Volto aqui, professores. Por que Jesus é o dono da verdade? Porque ele tem a qualidade da onisciência. Essa qualidade dá a Jesus a condição de saber infinitamente mais, muito mais do que qualquer mente humana. E por isso, ele é a verdade. Foi ele que fez tudo. E se ele fez tudo, ele é capaz de explicar tudo, que outra mente seria capaz.
Uma parte da onisciência de Deus está na sua palavra. Então aqui eu já estou dizendo que se nós não temos a virtude da onisciência, nós temos uma ferramenta que nos possibilita entrar em contato com a onisciência de Deus, que é a palavra dele. A palavra de Deus revela para além da capacidade mental humana. Por essa razão, é uma fonte inesgotável de luz. De que nós estamos falando? Nós estamos falando de leituras e releituras da Bíblia. Quanto mais você a lê, mais você descobre coisas. Quanto mais você entende a linguagem bíblica, mais a sua vista se abre, a sua compreensão ou a sua visão de mundo se expande. Você começa a compreender fatos que explicam fenômenos que lhe rodeiam de uma forma muito mais completa. Nós não temos a virtude da onisciência, mas nós podemos ter contato com ela através da Bíblia. Nesta última frase está uma coisa importante de ser pensada. Satanás sabia que as Escrituras habilitariam os homens a discernirem seus enganos. Satanás sabe disso. Ele sabe que se nós consultarmos a Bíblia, nossa visão das coisas, nossa visão da realidade vai mudar, ou vai se alterar, ou vai se expandir. E se nós sabemos a verdade, é claro que nós vamos detectar o erro. E ele sabe disso. E que providências ele tomou? Para manter seu domínio, deveria conservar a humanidade ignorante a respeito das Escrituras. Caros professores, não é isso que o senhor encontra na sua igreja? Pessoas que não abrem as Escrituras? Isso não é casual. Isso não é por uma determinação da mente daqueles que não abrem as Escrituras. Isso é um trabalho sobrenatural do inimigo. Vejam o que diz o texto que eu acabei de ler. É uma ferramenta que ele usa para que as pessoas não entendam o engano e fiquem exatamente ignorantes. Então, nós somos protegidos, nesse caso, pela palavra de Deus. Atos 20, 32 diz: agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça. Esta palavra tem o poder de vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A Bíblia, ou a palavra de Deus, ela tem o poder de edificar. Vamos trocar isso aqui pelo poder de educar. A Bíblia pode educar. O texto está dizendo que se ela nos educa, ela nos abre a possibilidade de nós nos perfilarmos junto a todos os que são santificados. Quem é que são os santificados? Os mundos, as inteligências todas que estão nos mundos, que não pecaram. E os anjos. Então, se a Bíblia nos educa, nós seremos capazes de viver na comunhão dessas pessoas que nunca erraram. Vejam que poder tem a Bíblia. Ela é a revelação infalível da vontade de Deus. E ela apresenta o plano do céu para a salvação da humanidade. Se ela é tudo isso, é claro que o inimigo vai trabalhar para que nós não abramos a Bíblia. E durante toda a Idade Média, a Idade Escura, a profecia dos 1260 anos de escuridão foi quando o inimigo proibiu, matou pessoas, queimou a Bíblia, impôs medo para que as pessoas não tivessem contato com a Bíblia. E a razão é porque toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros
e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Caros professores, mais uma vez, chamo sua atenção. A palavra de Deus é o único instrumento, de fato, para educar o homem. Os senhores conhecem aí tantos educadores famosos. Eu podia citar aqui uma dezena, pelo menos, de educadores famosos, mas esses não são semelhantes à Bíblia. Eu estou lhe falando com toda a minha capacidade cognitiva. A Bíblia nos educa. Ela educa, segundo o texto que nós lemos, para uma certa maneira de viver, ou a maneira de viver certa. Ela nos educa para que corrijamos os nossos erros. Ela nos educa para que nós tenhamos capacidade, pleno preparo para boas obras. O que são boas obras? São as obras que a lei de Deus exige. Os princípios da lei de Deus. Amor a Deus e amor ao próximo. Boas obras são obras que têm esse fundo. Eu vou fazer obras para Deus e vou fazer obras para o meu próximo. Agora, se nós lemos a Bíblia, nós vamos adquirir hábitos de autocontrole. O autocontrole é o máximo da educação de uma pessoa. Toda pessoa bem educada, ela tem autocontrole. E as empresas, de um modo geral, fazem um teste para ver se as pessoas têm o que eles chamam de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Você é capaz de lidar com os problemas sem perder o seu raciocínio, sem perder o seu tirocínio, sem perder a sua capacidade de equilíbrio. Isso é uma pessoa bem educada. E a Bíblia, ela vai necessariamente te levar para o autocontrole. Aqui, nela, mediante a Bíblia, nós vamos formar hábitos que irão vencer as nossas fraquezas infantis, fraquezas da infância. O que a Bíblia chama de fraquezas da infância? Os irmãos devem agora lembrar de Paulo falando que já era hora dos crentes estarem tomando alimento sólido, porque ainda permaneciam no leite. Ele estava dizendo ali, vocês devem largar os costumes da infância e partirem para os costumes da maturidade. O que é a infância na Bíblia? Irritabilidade, teimosia, egoísmo, palavras precipitadas, atos impetuosos. Um indivíduo que não é adulto, ele é irritadiço, teimoso, egoísta. Ele é tão irritado que ele não contém as palavras. Ele vai dizendo coisas que ele não deve dizer. E ele comete atos impetuosos. Ou seja, a química do corpo faz com que ele haja sem que ele tome consciência. Depois que ele fez, passou aquela descarga química, ele diz, nossa, por que eu fiz isso? Então a infância é isso. E o que é a fase adulta? A fase adulta é a negação dessas coisas. Nessa frase que está aqui marcada, vejam bem, a Bíblia ajuda-nos a desenvolver as virtudes da maturidade cristã, tanto masculina quanto feminina. Importante isso, a Bíblia deve ser usada tanto por homens como mulheres, para que cheguem à sua idade varonil. A varonilidade da Bíblia é exatamente a sua maturidade. Varonilidade carrega o sentido da maturidade e também da liberdade. Uma pessoa que tem essas características da infantilidade,
ela não é uma pessoa livre. Então, caros amigos, se a estratégia de Deus é te levar a esta condição que nós acabamos de ver, a estratégia de Lúcifer é evitar que você tenha contato com a Bíblia para que você não alcance a idade adulta. O mistério da iniquidade significa o afastamento gradual da verdade a respeito da obediência à lei de Deus. É a lei de Deus que te equilibra. Agora, vamos olhar aqui de perto alguns lances da estratégia de Lúcifer. No quarto e quinto séculos, a igreja cristã foi abrindo concessões que foram introduzidas furtivamente na igreja. E o que são as concessões? São aberturas na lei de Deus, conforme está essa figura aqui, aonde são introduzidos conhecimentos humanos, tentando fazer com que as ordens de Deus possam se amalgamar com que a compreensão mundana do homem deseja. E para isso nós temos que abrir concessões. Vamos abrindo brechas na lei e vamos desobedecendo. Essa é uma estratégia de Lúcifer. Prezados professores, muitas vezes na própria igreja adventista se abrem concessões. Os nossos cultos atualmente têm aberto muitas concessões. E isto é uma estratégia de Satanás, para que nós não tenhamos contato com a luz. Há coisas na nossa programação que não tem nada a ver com o reino de Deus, mas nós introduzimos. Vamos abrindo brechas na lei e vamos introduzindo conhecimento humano. Lembrem que foi exatamente isto que danou com o povo judeu, que na lição passada nós vimos que perderam o seu status de representante de Deus. Mas vou lhe dar uma boa notícia. A igreja adventista é a menina dos olhos de Deus. Não haverá uma outra igreja. Então, voltando aqui, um dos enganos mais eficazes do diabo é nos levar a crer que o raciocínio humano, sem a ajuda do Espírito Santo e sem a base da palavra de Deus, é suficiente para entender a vontade divina. Ou seja, nós não lemos a Bíblia com o aviso de que Deus vai nos ajudar, né? Nós não entendemos bem as coisas, não ajoelhamos para pedir a ajuda de Deus. E porque nós não entendemos isso, ocorre um fenômeno. A mente humana não fica vazia, ela precisa de explicações e você vai inventando coisas. O que o texto aqui está dizendo é que, se eu sou capaz de eu próprio interpretar a realidade, por que eu preciso de um guia? Essa é uma estratégia satânica. Então, o que aconteceu com a igreja cristã? Ela foi introduzindo o raciocínio humano para explicar a realidade e foi abandonando a explicação da realidade que está na palavra de Deus. Então, a verdade não é uma questão de opinião humana, mas é uma questão da revelação divina. Professores, prestem atenção nisto. Instem com seus alunos para que eles abram a Bíblia. Pode estar acontecendo o seguinte, de os alunos abrirem a lição da escola sabatina e nunca lerem nenhum dos textos bíblicos que estão apontados nas páginas para cada semana. Isso acontece muito, não é verdade? A gente só lê o texto lá. O texto da lição é claro que está baseado na Bíblia, mas é um homem que está escrevendo. Nós precisamos consultar a Bíblia. Não esqueçam isso. A principal obra de Satanás é cegar, obscurecer a mente, ao transtornar os poderes da mente por meio de excessos, ocupa a mente com coisas que apelam ao orgulho e à exaltação pessoal. Isto é uma frase do comentário bíblico adventista. O que quer dizer isto? A tradução disso aqui pode ser a seguinte.
se eu não consigo uma explicação, eu acabo transtornando os poderes da mente por meio de excessos. Quais são os excessos? Crer muito mais no que diz o homem do que crer no que diz a Bíblia. Esses são os excessos. Então, há uma advertência aqui, não faça isso. Porque os excessos humanos, ou seja, todas as vezes que eu entender que eu sou capaz de interpretar a realidade, o que vai acontecer comigo? Uma exaltação pessoal. E eu sou muito bom. A realidade é essa aí. O que a Bíblia está dizendo não é verdade. Quantas vezes nós já vimos pessoas dizendo: a Bíblia é um livro escrito qualquer. Não tem poder algum de nada. Quem foi que disse que foi Deus que escreveu esse livro? Isso é uma invenção judaica. Eu já ouvi muita gente dizendo. E vi uma invenção judaica. Tem outros livros de autores muito mais recentes que nós precisamos consultar. E atualmente há um pensamento de que a Bíblia precisa ser reescrita porque ela é muito antiga, então nós precisamos adaptá-la à realidade atual. Ou seja, não é a Bíblia que precisa ser reescrita. Nós que precisamos olhar o que ela está dizendo e interpretar a nossa própria realidade mediante o que a Bíblia está dizendo, e não adaptar a Bíblia. A batalha entre Cristo e Satanás e Lúcifer é pela mente humana. Os perdidos, chamo sua atenção para essa frase aqui, os perdidos não eram incapazes de conhecer a verdade, mas escolheram não crer na verdade. Esse é o grande problema. Vejam a estratégia de Lúcifer: impedir que você creia na Bíblia. E nesse ambiente, nesse contexto, estão aí os trabalhos científicos que fazem você crer na capacidade humana. Está aí toda a tecnologia que nós temos, que fazem você crer que o homem é capaz. Quando essa pandemia se instalou, um autor da Universidade de Harvard, chamado Yuval Harari, disse que o homem, ao longo da história, tem demonstrado que ele é capaz de superar todas as vicissitudes e vai ser capaz de construir, com a inteligência artificial, ele usou isso inclusive, um futuro imortal. Isto é a arrogância humana. Isto é o que esse texto está dizendo, que é exaltação pessoal. Então, fácil de nós entendermos os dois antagônicos. Entendemos a estratégia de Deus, Deus quer nos revelar, e entender que a estratégia do inimigo ele nos impede da revelação. Então vamos ver agora como os assuntos diários estão distribuídos nos assuntos grandes que o autor mandou que nós prestássemos atenção. Estratégia de Deus. Domingo, segunda e terça. Os assuntos que estão nesses 3 dias estão dentro desse subassunto, a estratégia de Deus. Por que concessões, a estratégia sutil de Satanás está dentro dessa estratégia? Porque Deus trabalha para evitar que nós utilizemos as concessões. Quarta e quinta-feira, raciocínio humano, batalha pela mente, estratégia de Lúcifer. Ou seja, o que ele faz para que nós não tenhamos contato com a verdade de Deus? Põe o raciocínio humano como sendo tudo para nós. E vivendo em cidades, é muito difícil você não cair nessa tentação de achar que os homens são capazes mesmo. E é uma batalha pela mente. Agora, vamos ver como é que nós resumimos tudo isso. A igreja, ao longo das eras, enfrentou a mesma tentação de Adão e Eva. Qual foi a tentação? Duvidar da palavra de Deus e desejar um acordo entre os mandamentos de Deus e as doutrinas de Satanás, que são as concessões. Como nós vimos na lâmina
primeira que Jesus fala, vocês são filhos do diabo, vocês querem fazer as obras dele, ao enfiar na doutrina concessões, nós estamos enfiando as doutrinas satânicas. No entanto, são duas identidades opostas, irreconciliáveis. Um rei amoroso e justo versus um déspota que aprisiona na desigualdade e na competição. Esta é a ideia do tema que nós acabamos de passar por ele. A lição numa frase: andem enquanto vocês têm luz. Importante isso, irmãos. Importante. Porque qualquer conhecimento humano é trevas. E por que todo conhecimento humano é trevas? Porque nós temos a semente do mal em nós. O que é a semente do mal? O egoísmo. E o conhecimento humano é egoísta. Eu não tenho tempo para entrar nesse assunto. Quero só que saibam disso. Então vamos à aplicação do tema dessa semana. É nosso dever transmitir a perspectiva adventista das Escrituras como a principal fonte da verdade. Isto ajudará o entendimento sobre a Bíblia, formando uma cosmovisão correta para o caminho da salvação. Pensemos em quais concessões em relação à verdade estamos cedendo e como poderemos corrigir. Caros professores e caros alunos, é nosso dever, conforme foi lido nessa aplicação, dar aos que não conhecem a perspectiva correta das Escrituras, ajudar o entendimento correto da Bíblia, a cosmovisão correta, para que eles possam alcançar a salvação. Esse é um trabalho que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos entender se nós estamos fazendo ou não concessões. Ou seja, alguém interpreta a Bíblia por mim. A Bíblia, irmãos, ela é autoexplicativa, ela não precisa de interpretações. Esta é uma arma do inimigo. Achar que a Bíblia é difícil e eu preciso de alguém para interpretar. Não. Você mesmo, com a ajuda de Deus, entenderá tudo. E é o Espírito Santo o grande professor. Por isso vamos orar e solicitar que possamos aplicar o que nós aprendemos no nosso dia a dia. Os convido para orarmos. Bondoso Deus e Pai, vimos agora as estratégias que o céu tem para nos atrair à verdade e como o inimigo trabalha para nos impedir de encontrar a verdade. Obrigado, bom Deus, por esclarecimentos tão necessários. E agradecemos porque o Santo Espírito trabalha com as nossas mentes de tal maneira que nós podemos compreender tudo. Pedimos que o Santo Espírito não nos deixe, não deixe a sua igreja, que não permita que se façam perdas por causa das ações do inimigo. Nós lhe pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Caros professores, mais uma vez, estamos chegando ao final do terceiro episódio do segundo trimestre de 2024. Lembre, professor, a sua missão é descomplicar a lição. Faça isso com experiência, porque nós já estamos há 3 trimestres juntos. Faça isso com perfeição, lembrando a sua responsabilidade. Descomplique para os seus alunos. Até o próximo episódio.